presidente Lula está, neste momento, reunido com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O encontro acontece no Palácio do Planalto. Logo mais, os dois devem fazer pronunciamento, ou não sei se separados, mas à imprensa. E a gente vai trazer aqui para você, é claro, tudo que for dito nesse pronunciamento. Aqui comigo, Zé Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Boa tarde, bom começo de semana aos dois. Vou começar pelo Zé Eduardo dessa vez. Você acha que é um acerto de Lula essa reaproximação com o Nicolás Maduro? Que efeito isso pode ter, Zé? Eu acho, primeiro, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. Eu acho que, obviamente, é um acerto. O Brasil viveu, durante o período do governo anterior, uma situação de isolamento. E um isolamento internacional decorrente de uma série de posturas equivocadas. Políticas, claro. Primeiro, uma subserviência excessiva aos Estados Unidos da América quando Trump era presidente. Em segundo lugar, uma política externa direcionada por um filtro ideológico. Ou seja, aqueles que eu gosto, que são de direita, eu me entendo. Pouco importando são autocratas ou não. Os que são de esquerda, eu me isolo. Terceiro, grosserias do mandatário maior da República, com aquelas, por exemplo, que desferiu em relação a Macron, da França, falando da sua esposa. E, finalmente, uma situação que decorre de uma ofensa clara do Brasil a valores mundialmente tutelados, como a questão do meio ambiente e como a questão dos indígenas. Ou seja, isto fez com que Jair Bolsonaro ficasse isolado. O Brasil hoje rompe com essa postura. Luiz Inácio Lula da Silva, a exemplo dos seus governos anteriores, passa a manter uma situação de respeito aos países, pouco importando o perfil ideológico que eles têm, e, claro, começa a visar a construção de interesses regionais na sua política internacional. A Venezuela faz parte da América do Sul e, como outros países ocupados por governos de direita ou de esquerda ou de centro, tem que sentar junto com o Brasil para atuar na defesa de interesses comuns. Portanto, eu acho que a política internacional retoma o seu ponto. Nunca tinha passado por uma ideologização tão grande como aconteceu no governo Bolsonaro. Pode-se fazer reparos aqui a uma situação ou outra do governo Lula, do governo Dilma, do governo Fernando Henrique, mas nunca aconteceu o que havia acontecido com o Brasil chegando a uma posição de descrédito internacional absurdo. Então, claro, acho que isto é um acerto. A América do Sul, através dos seus fóruns, tem que se reunir, tem que haver reuniões bilaterais e programas comuns têm que ser traçados por todos os governos, independentemente da dimensão ideológica que ostentam nos seus respectivos países. Muito bem, Caio Coppola, você acha que é um acerto do Lula essa reaproximação com o Nicolás Maduro? Que efeito isso pode ter? Pergunta difícil, Lu. Será que Lula faz bem em receber aí com honras de Estado o ditador Nicolás Maduro? E com perdão do trocadilho, será que é razoável estender o tapete vermelho para o líder de um regime corrupto, autoritário e violento? Será que pega bem para o Brasil ter o seu presidente trocando afagos com um tirano que viola direitos humanos, que frauda eleições por voto eletrônico e que promove a miséria entre o seu povo? Para quem não sabe, a Venezuela tem a maior inflação do mundo, a capital mais violenta do planeta e quase 90% da população vive na pobreza. Manchete de O Globo, fevereiro de 2018, peso médio dos venezuelanos cai 11 quilos em um ano por falta de alimentos. Em 2016, os venezuelanos já haviam perdido, em média, 8 quilos ao longo do ano. Mas ai de quem se atreveu a sair de casa para protestar, viu? Ó aqui, veja, setembro de 2020, missão da ONU vincula governo da Venezuela a crimes contra a humanidade. Grupo formado por especialistas afirma que o governo de Nicolás Maduro cometeu execuções arbitrárias e praticou uso sistemático de tortura. O jeito, então, era se organizar politicamente e concorrer às eleições, mas isso é impossível na Venezuela. G1, agosto de 2017. Empresa responsável por contagem de votação na Venezuela denuncia manipulação do governo. O governo anunciou a participação de pelo menos 1 milhão a mais de votantes no pleito. Então, se não tem comida, se não dá para protestar e não tem eleição limpa, o jeito é fugir de lá. Segundo aqui o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, há 5 milhões e 400 mil refugiados e imigrantes venezuelanos ao redor do mundo. Só de solicitações de refúgio pendentes são 800 mil. É uma tragédia social criada pelo governo da Venezuela e é motivo de vergonha nacional ver o presidente da República, o senhor Lula da Silva, prestigiando tão desnecessariamente o ditador responsável por esses crimes contra a humanidade. Zé Eduardo. Eu acho curiosa essa seletividade ideológica que muitas vezes a extrema-direita brasileira tem
na definição de relações com outros países. Por exemplo, quando Jair Bolsonaro foi visitar Putin, que é tido mundialmente como um autocrata, nada se falou. Se ele vai manter um contato com Viktor Orbán, que também é, inclusive pelo Parlamento Europeu, tido como autocrata, nada se fala. Por quê? Porque os regimes ditatoriais, autoritários, as autocracias de direita, essas merecem ter laços estreitados. Aliás, Jair Bolsonaro sempre defendeu a ditadura no Brasil. No entanto, quando você fala de regimes que muitos entendem que são autoritários à esquerda, independentemente de uma avaliação que se possa fazer, aí não. Aí tem que ser execrados, tem que ser colocados no limbo, coisas do gênero. Ou seja, não é assim que se faz política internacional. Política internacional visa interesses do ponto de vista da projeção econômica, também de direitos humanos, uma série de questões, onde que eu vou tentar atrair países para o meu polo e não execrá-los. Eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que deve ser marcar uma diplomacia de alto nível. Seletividade ideológica, afastando aqueles que eu não gosto, me aproximando daqueles que eu gosto, pouco importando a dimensão autoritária de um e autoritária de outro, é algo que é absolutamente equivocado. O Brasil é um país que tem que ter relação com todos os países do mundo, com a China, por exemplo, independentemente da crítica que se possa fazer ao regime lá, com Cuba, independentemente da crítica que se faça, com os Estados Unidos, com a França, com a Espanha, com todos os países. É assim que se faz relações internacionais, na busca e na construção da defesa dos interesses nacionais. É o que o governo Lula tem, obviamente, seguido. Uma pena que o governo anterior tenha feito exatamente isso que o Caio exalta, que é uma seletividade ideológica em que visita Putin, mas não recebia Nicolás Maduro. Caio. Bom, quem passa pano para a Rússia e a sua guerra ilegal contra a Ucrânia, certamente não sou eu. Quem tem 2 pesos e 2 medidas, certamente não sou eu. Até porque a gente sabe que o lulopetismo, ele se caracteriza nessa questão dessa guerra ilegal lá na Europa pela falsa equivalência, né? Colocando Ucrânia e as lideranças ucranianas e russas em pé de igualdade. E sobre a visita do ex-presidente à Rússia, vamos lembrar que o Brasil tem uma questão de dependência de insumos com esse país. Por isso que eu disse, né, prestigiar desnecessariamente ditadores. Olha o que aconteceu aqui, as reuniões bilaterais marcadas, quem foi o primeiro a receber? Com honras de Estado. É justamente esse ditador. Aqui, olha, Estadão, julho de 2019, tropa de elite de Maduro matou 14 pessoas por dia em 2018, diz ONU. Quem está dizendo isso é o relatório da alta comissária para direitos humanos, Michelle Bachelet. Direitos humanos, esse assunto que você colocou en passant na sua resposta, muito mais focada no Bolsonaro do que no Lula. Né? A Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, de esquerda, diz que grande parte das mortes em protestos foram cometidas por forças do governo ou milícias chavistas. Então, a Força de Ação Especial da Polícia Nacional Bolivariana, criada pelo presidente da Venezuela para, aspas, combater o crime e o terrorismo, foi responsável pela morte de quase 6 mil pessoas ano passado e outras 1.500 nesse ano. É um esquadrão de morte, denunciado publicamente. Ainda assim, o presidente brasileiro, na hora de escolher um líder para ser recebido com pompa e prestígio, vai recorrer a quem? Justamente Nicolás Maduro e justamente por questões ideológicas, como você mesmo denunciou, Zé.